Oi, meu nome é Sérgio Brandim, sou professor da disciplina História, Temas e Problemas da Filosofia. A nossa dinâmica vai ser dividir esse conteúdo em 3 unidades, certo? E para a gente poder adiantando a ideia para vocês, a primeira unidade a gente vai ver as entrevistas do livro 1 de Filosofia, Filosofia e História da Filosofia, com a professora Marilena Chauí, e Filosofia e Formação com o professor Vátio. Na segunda unidade, a gente vai ver a filosofia e o conceito de clássico e filosofia como disciplina de escolar. E na terceira unidade a gente vai ver sobre a filosofia positivista no Brasil e a história da filosofia no Brasil, ok? Então vamos tentar trabalhar nessa dinâmica e se vocês vão reparar, essa minha divisão não está igual à do livro, tá? Ela vai estar igual à unidade que foi postada no sistema para vocês, tá bom? Então vamos lá. Na primeira unidade, que é Filosofia e História da Filosofia, com a professora Marilena Chauí, ela trabalha vários conceitos. É uma entrevista onde ela tenta mostrar para a gente como é que pensa e como é que funciona essas ideias dentro desse universo filosófico que vai ser possível ser ensinado para os alunos de ensino médio. E uma das primeiras coisas que ela deixa claro para a gente é uma relação que deve haver entre o que ela chama de herança e contexto. Tá? Então, citando uma parte do texto para a gente poder se posicionar, ela diz para a gente que herança e contexto é todo texto filosófico que deixa uma herança que são questões que exigem que nós retomemos o seu pensamento em um contexto histórico diferente, compreendendo ao mesmo tempo o modo pelo qual ele enfrentou um problema e por que nós temos de enfrentá-lo de modo diferente. Ou seja, a ideia da Marilena, ou com relação ao conceito de filosofia, é perceber que os elementos filosóficos, eles dão ou posicionam ideias, e a partir dessas ideias a gente pode perceber ou entender o contexto que nós estamos vivendo. Ou seja, a filosofia é como uma herança. Você tem o conhecimento, você guarda o conhecimento, e num dado momento você aplica naquele contexto. Sendo assim, não tem problema nenhum, ou não seria problema nenhum eu estudar Platão, Aristóteles, que viveu há 5.000 anos atrás. Porque, na verdade, tanto ele como qualquer outro filósofo, eles estão sempre pensando formas de resolver a vida, resolver problemas da vida, ok? Um outro ponto também pensado ou colocado pela Marilena é o que ela chama de cânon. Esse cânon seria um conjunto, uma ordem que ela determina, né, para que a gente tenha um elemento de controle do pensamento, daquele controle daquele elemento filosófico, tá? Então, ela diz claramente para a gente que esse cânon seriam os textos fundadores, os textos primordiais, aquilo que, para eu estudar Platão, eu teria que ler, para eu estudar Heidegger, eu teria que ler, para eu estudar qualquer filósofo. Então, existiria um conjunto de normas ou um conjunto de leituras que seriam razoáveis serem usadas, pensadas, para poder entender certo filósofo ou certa filosofia. É isso que ela chama de cânon, né? Esse conjunto, essa possibilidade de informações que a gente vai ter ou que a gente vai adquirir ao longo desse momento. A partir daí, então, ela diz que nós podemos, então, a partir do cânon, criar o que ele chama de momento fundador, que seria o momento em que você dá ao filósofo aquele conhecimento, aquele conceito. Mais ou menos, quando eu falo de maêutica, eu tenho que falar de Sócrates. Não tem uma coisa que está presa à outra, o conceito está preso ao pensamento do filósofo, ok? Então essa é a ideia que ela está começando a demonstrar para a gente, demonstrando conceitos com relação de como a filosofia é pensada e de como a gente teria que pensar a filosofia para o ensino médio, uma vez que o grupo que nós estamos estudando ele é bem dinâmico, tá? Então, assim, como é que funciona essa questão e como é que isso vai sendo absorvido pelo nosso educando? Bom, para essas ideias serem absorvidas ou terem uma melhor forma de absorção, a Marilena nos disse que a história da filosofia seria um mecanismo possível ou interessante de ser pensado, né? E nesse sentido ela tenta colocar para a gente uma forma como é que isso funciona e uma forma de apresentar essas ideias, tá? E vamos mais uma vez usar o nosso texto para a gente poder estar sempre tendo uma posição naquilo que vocês têm em mão. Ela diz assim: no caso do historiador da filosofia,
é evidente que ele também parte do seu próprio presente, não há dúvida. Mas o que ele tem que levar em consideração é quais são as questões que o presente do filósofo lhe colocou. E ele tem de notar, e aí vou responder o que eu entendo por um clássico, ele tem de observar que a maneira pela qual ele responde a estas questões não pode ser a nossa. Porque entre nós, a ele se passou a história. Ou, vamos lá, o que a Marilena tenta chamar a atenção para a gente é que a gente tem que entender duas questões claras quando trabalha com os nossos filósofos, o nosso presente e nossa história. Que as coisas acontecem dentro do seu tempo, do seu espaço e com seus pensadores. Isso não significa que eu não possa me utilizar desses pensadores, certo? Mas o que eu tenho que entender primeiro é como um filósofo ou como aquela filosofia foi pensada no seu momento, no seu tempo. A partir de aí, quando eu consigo entender por que o filósofo, por que aquela prática de pensamento ocorreu daquela forma dentro do seu tempo, aí sim eu consigo entender e trazer ela para o presente. Porque se eu pensar um elemento generalizado, eu vou acabar confundindo as ideias. O exemplo mais clássico disso que a gente pode dar para a gente poder botar o pé no chão, né, é o conceito de democracia. Se toda vez que eu penso em democracia, ou como normalmente as pessoas pensam em democracia, sempre pensam historicamente na Grécia. Só que se nós pegarmos a democracia grega e trouxermos para nos tempos de hoje, ela não funciona. Não vai ter nenhum tipo de possibilidade do seu funcionamento. Contudo, eu tenho que me utilizar do pensamento da Grécia, da democracia na Grécia, para entender como é que a democracia pôde se desenvolver ao longo da história e eu posso aplicar ela hoje no presente. Tá certo? Então é nesse sentido que ela está dizendo que a relação de história, da filosofia e o presente, ela deve ser trabalhada ou pensada. Pensada sempre nessa possibilidade de relação. Pensada sempre na possibilidade de que eu possa me utilizar como exemplo, como ideia, como conceito. Né? Não achando que ela vai me dar a resposta imediata, eu já tenho a solução. Não vai funcionar assim. Até mesmo porque na filosofia normalmente não funciona assim. Ok? Bom, dentro dessa possibilidade que a Marilena vem desenvolvendo para a gente, ela diz então que a partir daí eu tenho textos filosóficos e então eu tenho que criar uma leitura desse texto. Né? Vai ficando cada vez mais complexo, mas a ideia da Marilena, por incrível que pareça, é de facilitar. E aí ela diz que esse método de estrutura, né, que vai levar ao ensino, ele deve ser pensado efetivamente por cada indivíduo. Até mesmo porque você tem que desenvolver a sua própria técnica. Mas você teria uma base, que ela diz que é possível. Né? E mais uma vez ela diz assim pra gente, vamos ver que o efetivamento o filósofo disse, de que maneira disse, por que disse e o que diz. Seria exatamente perguntas que a gente faz para entender a estrutura de um texto. Né? Repensando. O que o filósofo disse, de que maneira disse, por que diz e do que está dizendo, de quem está dizendo. Né? Lembrando o que a gente acabou de colocar com relação à história, é isso que ela está dizendo, é posicionar a estrutura do pensamento filosófico dentro de um espaço, tempo e razão. A partir daí, como ela diz para a gente, você vai criar uma certa lógica do texto. Você vai começar a entender como é que o texto foi feito. Sempre pensando, eu não posso pensar imediatamente com o meu presente. Eu tenho que entender o que o filósofo pensa para poder conseguir entender ele no meu presente. Certo? Então, essa construção lógica ou própria do texto é o que a Marilena tenta dizer para a gente, que ela chama de leitura estrutural. Né? Uma construção própria desse texto, não é um elemento aleatório. Além do que também, o próprio filósofo, como elaborador do texto, ele tem essa construção, né, do discurso que ele está apresentando de forma bem estruturada.
tá? Então, a ideia seria exatamente a gente conseguir compreender as intenções e os elementos que vão estruturar aquele texto, daquele momento, naquele sentido. Percebendo assim o seu significado, tá? Partindo dessa compreensão estrutural, ou vamos dizer assim, mais técnica do texto, né? A gente vai para uma leitura mais interpretativa. O texto agora pode ser pensado no meu presente, né? Quando eu consigo pensar, quando eu consigo perceber como o texto foi construído, agora eu consigo pensar o meu presente. E aí é o que ela chama de uma leitura interpretativa. Então, ela diz assim pra gente, é quando o presente, a cultura de todo o seu tempo, está e a sua história está nessa leitura, percebendo o que está escrito dentro do contexto, tanto exterior como o contexto da narrativa. A partir daí, então, eu tenho essa possibilidade de leitura. Eu entendo como o filósofo pensou, eu entendo como o filósofo construiu a sua ideia, agora eu consegui apreender a ideia. Eu passo a interpretá-la e trago ela para o presente. Isso que nós chamamos de leitura interpretativa, ou é isso que a gente tenta perceber como esse elemento interpretativo. Bom, claro que cada leitura uma possibilidade, né? Então, ela diz também para a gente que a gente tem que entender que essas leituras, uma necessidade, tem que haver um posicionamento, tem que haver um questionamento fundamental, né? Por que eu estou lendo Heidegger? Por que eu estou lendo Nietzsche? Qual o interesse realmente da leitura? Uma vez que isso fica claro, o próprio aluno ele vai conseguir entender por que está fazendo a coisa. Que é essa questão que ela está colocando. Quando eu consigo fazer com que ele entenda a estrutura do texto, apresento para ele um problema presente em que a estrutura do texto cria uma resposta, eu consigo fazer com que as questões fundamentais sejam percebidas, né? A filosofia, assim, se torna um argumento possível, né? Uma vez que uma das grandes dificuldades que nós temos é pensar esse caráter dentro do dia a dia dos nossos alunos. Bom, nessa proposta, nessa possibilidade, é que surge então, dessa relação, desses três elementos, surge aquilo que nós chamamos de discurso, né? O discurso como um elemento que intervém, que compreende o presente. Então, a partir do momento que eu consigo entender o texto, a partir do momento que eu consigo trazê-lo para um contexto do presente, e a partir do momento que eu consigo ter essas questões fundamentais, essa relação entre os três elementos, ela vai me permitir uma percepção daquilo que nós chamamos de discurso filosófico, né? Então, esse discurso filosófico, ele tem uma intervenção direta ao presente, né? Mantendo uma possibilidade entre o passado e o presente daquilo que está sendo discutido. Você consegue fazer com que os filósofos desse passado consigam vivenciar o seu presente. Permite isso, tá? Isso seria bem interessante quando consegue se tornar prático. Então, assim, a gente teria, enfim, que pensar como é que isso funciona no dia a dia para a escola. E a Marilena disse para a gente que nós temos três elementos principais para pensar a filosofia na escola, né? Ela diz que se a filosofia conseguir fazer, ou conseguir se estruturar, pensar essas relações, ela vai conseguir manter, né, uma possibilidade de aceitação. E aí ela diz então que a gente pode pensar em dividir esses três pontos, e no primeiro ponto ela diz que se você conseguir no primeiro ano permitir com que o aluno gere uma reflexão, perceba a memória, entenda uma linguagem filosófica, né, isso vai permitir com que o aluno tenha um certo prazer da leitura. Até mesmo porque essa leitura ela não se torna distante, não está mais no passado, ela está no presente. E aí o aluno passa a vivenciar isso diariamente, tá? E isso desenvolve, ou teria, vamos dizer assim, uma premissa de desenvolver três questões básicas no ensino ou no aprendizado. A primeira questão
é de que a partir do momento que eu tenho essa possibilidade de leitura, essa possibilidade de visão filosófica, eu vou permitir com que o meu aluno, ou com que nossos alunos, tenham um alargamento do campo de visão do que é uma humanidade, né? Eu vou permitir com que eu não fique mais preso somente ao meu Facebook, aos meus amigos, ao meu bairro. Eu consiga perceber que existe uma relação muito mais ampla de necessidade desse mundo. Uma vez que passo a entender que problemas na Europa, problemas na África, problemas na Ásia, problemas do mundo que ocorram com a humanidade, ele é um problema. E como problema ele pode ocorrer comigo. Então, quando eu consigo colocar o nosso aluno nessa capacidade de reflexão de humanidade, dá essa possibilidade de reflexão. O segundo ponto é o que ela diz que, sendo assim, né, eu vou ampliar o conteúdo desse aluno, né, permitir com que a formação intelectual dele seja mais ampla. Aumenta o conteúdo, porque aumenta a necessidade de informação, aumenta a busca pela informação e, principalmente, aumenta a leitura, né? Ele vai buscar um mecanismo de leitura, uma vez que a curiosidade dele vai ser aguçada, né? Você vai ampliando essa necessidade, permitindo com que ele venha a ter outras informações, e isso vai levar ele a buscar cada vez mais informações. Uma vez que eu consigo colocá-lo nesse universo, que é um universo de necessidade, de humanidade, ele tem que ter informação. Então ele vai buscar informação, que é o segundo ponto desse caráter do papel da filosofia na escola. E o terceiro ponto é exatamente o quê? Uma vez que eu consigo entender que existem outros elementos além do meu, que é o que nós chamamos de humanidade, e que eu começo a ter a leitura, eu gero a criticidade, né? A partir da possibilidade de criar ou dar ao aluno uma capacidade de criticidade, dá a ele também a capacidade de reflexão, de ter opções e tomar opções, né? Então a filosofia leva então ao indivíduo ao ponto inicial, ou aquilo que nós podemos chamar de primórdios da filosofia, né? Que é pensar, permitir com que ele se questione, e se questione não a si mesmo, mas a todo o seu universo, né? Então a Marilena vai, de forma bem criteriosa e prática, por incrível que pareça, ela vai nos permitir chegar a esse tipo de reflexão. Se eu conseguir pensar o meu aluno de ensino médio como um indivíduo crítico, que tem a possibilidade de aprendizado dessa crítica, eu vou conseguir praticar com ele a filosofia, que é exatamente o papel principal que ela coloca pra gente, tá? Então, essas informações colocadas pela Marilena permite com que a gente comece a não ver a filosofia como um elemento de conteúdo, só conteúdo, né? A filosofia, ela tem que estar mais do que nunca na prática de pensar, de refletir, indo sempre mais além, tá? Nessa ideia, partindo assim dessa informação da Marilena, a gente pode partir para o próximo texto.